No vídeo de hoje eu vou te dar dicas de como melhorar a sua pontuação no Express Entry. Não sai daí! Oferecimento Express Entry Master, a ferramenta mais completa para você que deseja migrar para o Canadá através do Express Entry System. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Karine Ana, eu sou consultora de imigração regulamentada e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. Antes de começar esse vídeo, eu já queria pedir para você assinar o canal, ativar as notificações e ao final, se você gostar, deixe o seu like, é muito importante. E se você achar que essa informação vai ajudar alguém, compartilhe lá com seu amiguinho. Então vamos lá, pessoal. Dicas de como aumentar a pontuação no Express Entry. Bom, a gente sabe que o Express Entry é um dos principais sistemas de imigração que a gente tem aqui no Canadá e que também é a porta de entrada ali da maioria dos imigrantes que querem vir para o Canadá. Então é importante entender como esse sistema de pontuação funciona, que é o Comprehensive Ranking System, ou o famoso CRS, e aí saber como que você pode tirar ali melhor proveito desse sistema para poder melhorar a sua pontuação. Então hoje eu vou dar algumas dicas com relação a isso. Sabemos que os principais itens de pontuação dentro do sistema vai ser idade, nível educacional, nível de idioma, se você tem ou não um segundo idioma que é o francês ou o inglês, lembrando que a gente fala segundo idioma sempre o francês, mas na verdade assim, né, qualquer um pode figurar como segundo idioma desde que o seu primeiro idioma seja o maior nível, isso que vai dar mais pontos ali no sistema. Experiência de trabalho no Canadá e depois ali contando pontuações de bônus, né, se você tem experiência fora do Canadá, enfim, outros fatores ali que vão contribuir. Então é importante vocês entenderem que o Express Entry é um sistema de pontos e ele é um sistema baseado em skills. Então você está sendo ali premiado de certa forma por um conjunto que a gente chama de Human Core, ou seja, o que você está trazendo ali dos seus skills e habilidades para o sistema, né, para o processo em si. Então, sabemos que o Express Entry é um sistema que ele tem muitas oportunidades, mas ele visa ali buscar candidatos cada vez mais habilidosos, vamos dizer assim, tá? Então, pensando nesse critério de habilidades, eu quero falar um pouquinho sobre alguns pontos ali que vocês podem considerarem como, né, formas de aumentar a pontuação de vocês. O primeiro deles é o idioma, certo? O idioma, ele figura ali um papel muito importante em termos de pontuação. Se a gente parar para pensar, né, se você é solteiro, tá aplicando solteiro, ou até como um casal, você vai ver que o idioma, ele te pontua, o principal idioma, de 3 formas, né, para o solteiro e 4 para o casal, né? Então, olha como é importante você pensar ali no seu nível de idioma, se você, né, vai entrar com o seu perfil no Express Entry. Então, considerando, por exemplo, que o inglês é a sua primeira língua, quanto mais alto for o seu nível, mais você vai pontuar dentro desse sistema. Vamos pensar, vamos catar aqui um perfil de solteiro só para fazer com o exemplo fique mais fácil para vocês entenderem. Você ganha, primeiro, pontuação por nível de habilidade. Então, cada uma das habilidades do seu teste, né, de inglês vai te pontuar de acordo com o seu nível. Você é obrigado, vamos dizer assim, a fazer um teste de proficiência oficial, que vai ser o IELTS General Training, o CELPIP General ou PTE Core. Esses são os 3 testes aceitos no processo. E você tem ali níveis que você vai pontuar, sendo que o mínimo, se for um processo via Federal Skilled Worker, é CLB7, que seria o nível intermediário. E se for via Canadian Experience Class, dependendo da sua experiência aqui no Canadá, o mínimo seria o CLB5, tá? Que é um pré-intermediário. A primeira pontuação que você ganha no sistema é por nível de habilidade. Então, cada uma ali das o writing, né, o speaking, reading e o listening, você vai pontuar de uma forma. Quanto mais você tiver um melhor score no seu teste, mais pontos você faz ali dentro do CRS. Depois disso, a gente tem uma combinação de fatores, né, que vão poder te dar pontos adicionais. Então, na combinação do seu nível educacional mais o seu inglês, na combinação da sua experiência profissional mais o seu inglês. Lembrando que eu estou usando o inglês como primeira língua. Se você tiver o francês como primeira língua, isso também vale, tá bom? Então, olha isso, nesse critério você tem 3 itens, 3 pontos do seu CRS Score, onde você está ganhando pontos pelo nível de idioma. Então é importante trabalhar no seu idioma para que você consiga melhorar essa pontuação. Por exemplo, na combinação entre educação e idioma, você pode fazer até 50 pontos. E o mesmo acontece na combinação entre experiência profissional mais idioma, tá? Então, se o seu idioma está um pouquinho mais abaixo do nível de CLB 9, você vai pontuar menos. Se você está com CLB 9, você já pode, na combinação ali com o nível de educacional maior, que é o que eu vou falar depois, você também pode ganhar mais pontos, tá bom? Então, é importante pensar, né, nesse critério. E, obviamente, se você tiver um segundo idioma, né, por exemplo, o francês como segundo idioma, em nível de
CLB 7 ele também vai te dar ali 50 pontos de bônus, tá bom? Ou seja, é uma forma de você poder ali melhorar o seu nível de idioma para poder aumentar seus pontos dentro do Express Entry. Eu sempre falo assim para as pessoas, ó, óbvio que eu vou falar uma média aqui, né, mas entre o CLB 7 e um CLB 9, você pode ter ou deixar de ter quase 80 pontos aí nessa brincadeira. Então, vale muito a pena investir no idioma. Segunda dica que eu vou falar aqui é a questão de experiência de trabalho canadense. Então, para aqueles que estão no Canadá, ou enfim, se organizando ali para estar dentro do Express Entry, estão buscando formas, uma delas é poder ter a possibilidade de trabalhar aqui no Canadá. A gente sabe que para conseguir uma permissão de trabalho, isso tem que ter algum motivo específico, seja através de um LMIA, né, acompanhantes de estudantes que vão fazer mestrados, alguns programas de bacharel e doutorado, MBA também. Então, assim, tem algumas formas de você conseguir obter uma permissão de trabalho, tá? Sendo ela uma fechada com o empregador através de um programa de LMIA ou aberta, dependendo de qual programa você vai se enquadrar. Infelizmente, não tem um sistema no qual eu vou lá e vou falar para o Canadá que eu quero trabalhar e eles vão me dar um work permit. Não, você tem que ter um motivo por trás. Você vai ter que se enquadrar ali dentro de um programa específico para poder obter o seu work permit. Mas existem várias opções, né? E óbvio que se você, por exemplo, uma opção, se você no Brasil, você tem uma cidadania dupla, né? Cidadania portuguesa, italiana, alemã, japonesa, enfim, você tem a possibilidade de até, óbvio que tem limite de idade, de também conseguir um Working Holiday Visa, né? As pessoas estão olhando muito mais agora para outras alternativas. Mas é uma forma de você conseguir melhorar a sua pontuação. Então, mais uma vez, 1 ano de experiência de trabalho aqui no Canadá, para um perfil de solteiro, são 40 pontos adicionais dentro do sistema. Então, essa é uma das outras dicas que eu dou para você, de tentar. Se você já está com plano ali de vir estudar e tudo mais, então acaba sendo uma ótima opção. Melhorar o nível educacional. Lembra que eu falei lá no comecinho do item de inglês, né? Se o seu nível educacional melhora na combinação com o inglês, tudo fica bonito. Então, se você tem um bacharel, por exemplo, considera fazer uma pós-graduação. Ah, Karina, mas eu tenho que fazer no Canadá? Dependendo do perfil, né? Óbvio que tem que não, né? Você pode ou não fazer no Canadá se você quiser. Mas, assim, alguns perfis, às vezes as pessoas não precisam investir num programa de estudos aqui no Canadá. Às vezes falta ali só a cerejinha do bolo. Poxa, faz uma pós-graduação aí no Brasil, pega um curso EAD, 6 meses intensivo. O que importa é que esse programa, ele tem que ser em nível superior, né? Tem que ser uma pós-graduação. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes algumas pessoas falam, eu fiz um curso que ele é considerado uma especialização, mas ele não é vinculado a uma instituição de ensino superior, por exemplo. Ele é um curso de uma empresa. Aí não, tem que ser de uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. E aí, lembre-se que você tem que ter pelo menos ali o programa, observa a quantidade de carga horária, no mínimo 360 horas para estar legalzinho, tá bom? Faz lá um curso de 6 meses intensivo, que vai dar bom, vamos dizer assim. Porque se você já tem um bacharel, isso vai te adicionar pontos, então você ganha pontos pelo seu nível educacional, tá? Então, você já vai acrescentar ali mais, porém, na combinação com o seu idioma, você também vai ganhar ali, poder fechar naqueles critérios 50 pontos pela combinação entre nível educacional e nível de idioma, tá bom? Então, isso é uma forma de você ganhar pontos. Por exemplo, ter um bacharel para uma pós-graduação combinados a um inglês avançado de CLB 9, isso pode dar 32 pontos, 33 mais ou menos ali, pontos adicionais. Então, não dá para deixar isso de lado, não é verdade? Fazer um programa de estudos no Canadá. Então, entra aí a questão de você optar ou não por fazer um programa de estudos aqui no Canadá. Vale muito a pena, eu acho que é uma das estratégias que, mesmo com as turbulências que nós tivemos esse ano, ainda é uma opção bastante viável. Para alguns perfis, talvez ficou um pouquinho mais desafiador, mas eu ainda acho que é uma estratégia bastante viável. Então, assim, pensa você, vou fazer um college, já estava me planejando para fazer um college. Aí o governo vem e tira a questão, primeiro, de o cônjuge não poder ter o Open Work Permit. Segundo, ter que ser um college em área de demandas. Então, assim, nós tivemos essas duas principais mudanças esse ano, né, com relação a quem vai fazer college no Canadá, mas eu acredito que com bom planejamento ainda é possível. Vamos lá, deixa eu dar ideias aqui do que vocês podem pensar. Por exemplo, se você é casado e eu estava contando que seu companheiro viesse para cá e ter o Open Work Permit, acaba que essa opção ficou limitada. Então, o que você pode pensar? Fazer um MBA. Karina, mas MBA, quando fala de mestrado, isso não é diferente? Existem programas de MBA que eles têm ali o mesmo valor de um college. Então, assim, não é tão discrepante. Obviamente que tem universidades que você vai pagar muito mais caro, tá? Mas existem programas que são bastante acessíveis e tem programas de MBA que são comparados a uma especialização, né? Ele é um peso de mestrado,
mas ele é, assim, um mestrado mais profissional e não um mestrado acadêmico, né? O que acaba sendo muito parecido com, vamos pôr, os MBAs que a gente tem aí na FGV no Brasil, tá bom? É que aqui tem o peso de mestrado realmente, tá bom? Karina, ok, meu cônjuge trabalha remoto, ele não precisaria ter o work permit, então é uma opção para esses casais nessa situação. Hoje tem um monte de gente que trabalha remotamente, que não vai precisar de um work permit aqui no Canadá. Então, nesse primeiro momento, enquanto um está estudando e o cônjuge não pode ter o open work permit, considere a opção de ele ficar remoto, né? Ele ou ela ficar remoto e você, enquanto você estuda, e depois, no PGWP, a condição de o cônjuge ter o work permit não mudou. Enfim, né? É uma possibilidade. Ou realmente considere um programa de MBA ou mestrado, se é essencial que o cônjuge venha trabalhando. Já para você solteiro, uma ótima opção, fazer um college aqui no Canadá, dependendo da província ou dependendo do teu perfil. Por que eu falo província, né? Depois eu abro um parênteses aqui. Mas, por exemplo, dependendo do seu perfil no Express Entry, um ano de estudo já está suficiente para pôr aquela cerejinha lá no bolo, né? E você ser selecionado depois com a sua pontuação, certo? Escolher 1 ano ou 2 anos de programa é mais para aquelas pessoas, 2 anos no caso, seria para aquelas pessoas que não vão depender tanto do Express Entry porque não tem uma pontuação tão competitiva. E aí eles vão ter que apostar no tempo do PGWP depois, né? Nos 3 anos, e também num programa provincial, tá? Então, 2 anos é normalmente o plano mais seguro e mais recomendado, mas de repente, para alguns perfis, você já tá ali só faltando uma pontuação. Pensa assim, ó, se você já tem o bacharel, vai fazer um curso aqui, um college, isso já iria acrescentar aqueles 33 pontos que eu falei, combinado ao inglês legal, mais 15 pontos de você ter se formado no Canadá. Ou seja, se o seu perfil já ficar numa faixa competitiva de pontuação, tá ótimo, você não precisa pensar em investir num programa maior. Obviamente que 2 anos te dá 3 anos de PGWP depois, então é muito melhor, muito mais... né, dá para respirar, dá tempo de você até acrescentar lá a experiência canadense para o seu perfil ficar até melhor. Enfim, sempre recomendado 2 anos de programa. Mas, às vezes, a gente sabe, a realidade aperta, não tem dinheiro para pagar os 2, então só para alguns perfis super funciona. Então, considere, sim, um programa de estudos no Canadá como uma opção se você tiver condições de fazer, obviamente. E por isso que eu tô aqui dando dicas. Karina, pós-graduação no Brasil, pode ser uma realidade para algumas pessoas, sim, dependendo do perfil. Outra dica que eu dou é a questão de nomeação provincial. Entender o seu perfil te faz pensar em como que você pode ter a obtenção de uma nomeação provincial. Existem programas hoje, dentro do Express Entry, que eles não dependem de você ter uma oferta de trabalho, não depende de você, enfim, ter outros critérios para poder receber um convite. Eu vou dar um exemplo. Ontário tem 2 programas que selecionam candidatos direto do Express Entry sem precisar ter vínculo nenhum com a província. Um deles é o Human Capital Priorities e o outro é o French Speaking Skilled Workers. Então, esses 2 streams, o simples fato de você ter um perfil ativo no Express Entry, ter ali os critérios mínimos de elegibilidade do programa, ter a pontuação na range que a província vai chamar, você pode receber um convite para aplicar para a província e, ao final, resultar em 600 pontos de uma nomeação provincial. Não é o máximo? Óbvio que tem que entender como funciona. Esses programas de Ontário, tirando o francês, que não leva em consideração a categoria de profissão, ele leva em consideração elegibilidade, o seu nível de inglês e francês, o Human Capital Priorities, ele é um programa de listas de profissão específica. Mas a lista de Ontário é bem grande. Todo mundo, né, ali na mão de chamar healthcare, trades e tecnologia, Ontário também fez chamadas esse ano para outras profissões, como gerentes financeiros, gerentes de RH, contadores, né? Entrou um vasto leque de profissão de business que antes não entrava. Ou seja, uma vez que você tem o seu perfil ativo no Express Entry, sabe qual é a média de pontuação e quais são as profissões que a província pode chamar, pode ser um potencial ali para você poder conseguir um convite da província. Fora isso, nunca se sabe, né? Se você estiver no pool do Express Entry, você pode ser chamado. E dependendo de alguns fatores que você tem, por exemplo, Nova Scotia Express Entry Stream, New Brunswick Express Entry Stream, se você tiver, por exemplo, conexão com a província, se você tiver algum tipo de parentes lá, enfim, alguns fatores que podem te dar uma conexão, até o francês de CLB7, nada impede de você mandar uma expressão de interesse para a província, mas você tem que ter o perfil ativo no Express Entry. Então, esses programas em si, eles podem te dar ali a possibilidade de você ganhar 600 pontos uma vez que você é nomeado. Adicionar pontos do cônjuge. Se você está aplicando como um casal, o seu cônjuge ele vai ter ali um peso na sua pontuação de 40 pontos. Então é importante que o seu cônjuge também contribua para que a pontuação de ambos possa ser melhor. Por exemplo, eu sou casado, mas a minha esposa não tem inglês, não tem nível educacional. Tudo isso vai fazer com que a pontuação sua caia. Então, poder entrar ali com o cônjuge também contribuindo com o inglês, pelo menos intermediário, nível educacional, isso também vai ajudar a fazer com que você tenha um perfil com uma
pontuação um pouco maior. Lembrando que para o cônjuge também precisa ter equivalência educacional pronta, né, que é necessário para ambos os aplicantes, e também um teste de inglês ou francês oficial que seja aceito pelo programa. Essa dica que eu vou dar para vocês não é uma questão de pontuação, que isso não vai melhorar os seus pontos, mas ela é uma questão de te qualificar para receber um convite. Hoje, o governo trabalha muito com lista de profissão em demandas, tá? Então, a gente tem dentro do Express Entry e também outras províncias, né? Como eu acabei de citar o Ontário, que vai buscar ali por determinadas profissões, a questão de você ter uma experiência específica em áreas que estejam em demandas. Se a gente pegar a lista do governo federal, do Express Entry, a gente vai ver que o que é exigido, né? Você tem todo o seu set de competências, né? Vamos supor, você já tem sua experiência profissional, que já estará no seu perfil. Lembrando que para você ser elegível ao Express Entry, você tem que ter ali pelo menos 1 ano de experiência qualificada nos últimos 10 anos, isso se a gente falar de Federal Skilled Worker. Canadian Experience Class, pelo menos 1 ano de experiência de trabalho no Canadá nos últimos 3 anos, experiência qualificada. Já para você se enquadrar na lista de demandas, você precisa ter só 6 meses de experiência. Mas lembra, gente, não é assim, ó, uma coisa exclui a outra, tá? Os 6 meses é só para você entrar ali naquela lista de demandas. Então, você tem que ter o requisito de ter completado aquele 1 ano que eu falei anteriormente. Aí, vamos lá, você já tem lá os seus 3 anos contadinhos no seu Express Entry, é o que te dá mais pontuação. E aí, você ainda, né, poxa, agora como que eu faço? Minha pontuação tá legal, tudo, mas não tá suficiente para uma rodada geral. Se você trabalhar 6 meses em uma das profissões da lista, isso já te qualifica para as rodadas dentro das profissões em demandas. Outra dica que eu vou já aproveitar um ganchinho aqui é a questão realmente da experiência de trabalho fora do Canadá. Se você tem 1 ano, a pontuação é menor. Se você tem 3 anos, você vai ganhar uma pontuação maior. Então, tenta dar um boost ali na sua experiência de trabalho com pelo menos 3 anos para você ter uma pontuação maior. E aí, voltando aqui na questão de lista de demandas, se você adquirir 6 meses nos últimos 3 anos, você já pode ser considerado dentro de uma das listas e poder ser chamado num draw onde a pontuação de corte é menor. E a última dica que eu vou dar aqui para você é a questão do Certificate of Qualification. Esse não é um dos mais fáceis, vamos dizer assim, mas é uma possibilidade. Há uma lista do governo de listas que são consideradas para quem tiver um certificado de qualificação em uma dessas profissões, e se você obtém um desses certificados, isso pode te dar pontos adicionais. É previsto ali dentro do CRS Score até no máximo 50 pontos pela combinação de idioma mais o certificado, né? Então você pode levar aí, né, nesse combozinho ali 50 pontos no máximo dentro desse critério. Tirar o certificado de qualificação é para a área de trades, para quem tem uma experiência internacional, não está aqui no Canadá, né, não vai fazer através de um college de trades de uma província, é feito pelo Red Seal, né, que faz todo o reconhecimento dessa experiência, dessa educação que você tem em uma das áreas onde é possível obter um certificado de qualificação, tá? Vou deixar a listinha para vocês aqui na descrição desse vídeo para vocês darem uma olhada em quais são as profissões que entram ali para este processo, para você poder obter essa certificação. Então, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês ali, contribuído um pouquinho, né, esclarecido alguns pontos ali que podem te ajudar a aumentar o seu score. Se você quer entender um pouquinho mais, se você quer fazer uma avaliação personalizada do seu perfil, não deixe de agendar uma consulta, meu link tá aí na descrição, tá bom? Então, convido você a fazer essa consulta personalizada. E no mais, se você está buscando fazer uma aplicação via Express Entry, já está com o seu processo lá quase encaminhando, mas tem um monte de dúvidas, eu também tenho um curso que é o Express Entry Master. É uma ferramenta ali que te ajuda a navegar todo esse sistema. Eu já falei para vocês em alguns vídeos aqui, mas é uma ferramenta completa, 45 aulas, 7 módulos ali distribuídos para te ajudar a fazer o seu processo do começo ao fim, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.